Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu trago aqui o balanço do segundo semestre de 2022 do projeto Murakami. Gente, eu sei que nós estamos em 2023, mas o que aconteceu? Quando eu comecei o projeto Murakami, eu achei que seria mais fácil dividir por semestres as leituras que eu fiz, porque senão ia ficar um vídeo gigante do ano inteiro. Então já saiu aqui há algum tempo o primeiro semestre do projeto Murakami e o que eu li, o que eu achei, qual que foi a minha leitura favorita, que eu gostei menos. Então agora eu vou falar um pouquinho dos livros que eu li do Haruki Murakami desde julho do ano passado até dezembro, pontuando aí, né, os destaques, o que eu gostei mais, o que eu gostei menos, e também falando ali no geral qual que foi meu livro favorito do ano, qual foi o livro que eu menos me identifiquei. E se você quiser saber mais sobre cada um deles, tem resenha aqui no canal de cada um desses livros, tá? Então, vamos lá! Gente, em julho eu li O Elefante Desaparece. Esse é um livro de contos do Haruki Murakami, foi o meu primeiro livro de contos dele, e aqui a gente tem 17 contos do Murakami, e cada um deles vai para um lado diferente. Então a gente tem contos, sim, que estão interligados, mais ou menos, mas a gente também tem contos para todo tipo de gente que tem vontade de ler Murakami. Então a gente tem histórias mais focadas no realismo, numa coisa mais melancólica, mais rotineira. A gente tem o realismo mágico, que é tão típico do Murakami. A gente tem algo que vai pra fantasia, a gente tem histórias que vai pra uma coisa mais terror. E assim, eu gostei bastante dessa experiência. Aqui tem Sono, que é um conto que foi a minha primeira experiência com o Murakami. Quando eu li, eu decidi que eu ia ler tudo do Murakami, e realmente a minha releitura foi ainda melhor. Então, uma das minhas histórias favoritas do mundo, né, do Murakami está nesse livro. E em Sono, a gente tem, né, a história de uma mulher que fica aí 17 dias sem dormir, só que ela não fica cansada. Ela gosta de aproveitar esse tempo que ela não tá dormindo, que ela tá tendo essa insônia, pra fazer coisas que ela costumava fazer antes de se casar, de ter filhos e ter responsabilidades. E ela começa a entrar ali numa espiral de pensamentos a respeito da vida dela, do que ela quer pra vida dela, do que ela abriu mão, e tem um final sensacional que pode significar mil coisas. Outros contos que eu gostei aqui, que eu gostaria de destacar, é The Second Bakery Attack, de um casal que acabou de, né, se casar e estão com uma fome que não passa e decidem assaltar um McDonald's no meio da noite. A gente tem também um conto lindíssimo, o On Scene, The 100% Perfect Girl, One Beautiful April Morning, muito bonito, sobre um homem que vê uma moça e se apaixona e ele não sabe como ir falar com ela. Bar Burning, sobre dois caras que vão se conhecer e um vai falar pro outro que queima ali celeiros, e isso vai entrar na cabeça do outro, vai alugar um triplex na cabeça dele. A gente também tem aqui The Silence, que é uma história muito bonita e dolorosa a respeito de bullying. A gente tem também um que eu amei, que é The Dancing Dwarf, que é, assim, assustador pra mim. Então, com certeza, esse é um livro que eu recomendo pra muita gente que quer começar a ler Murakami, não sabe por onde começar. Eu acho que aqui tem de tudo um pouco, então eu acabei dando pra ele 4 estrelas e gostei bastante. Já em agosto, eu tive um mês meio caótico, então eu terminei esse livro em setembro, que é o The Winged Up Bird Chronicle, que é Crônica do Pássaro de Corda. Eu não sabia que esse livro, na verdade, era uma trilogia, é por isso que ele é enorme. Mas aqui a gente vai conhecer um protagonista que ele acaba perdendo o seu gato, vai procurar pela vizinhança, aí ele vai conhecer uma garota, que é vizinha dele, vai fazer amizade com ela, vai conhecer ali um poço que tá abandonado, mas que é importante pra história, e depois de um tempo, a mulher dele vai acabar abandonando ele sem motivo nenhum, e a gente vai ver esse personagem conhecendo pessoas, entrando em situações inexplicáveis e vivendo, assim, experiências muito bizarras. Mas é uma história muito bonita, ela também é totalmente realismo mágico. Inclusive, várias partes dessa história estão contidas no Elefante Desaparece, em vários contos. O conto, né, que começa a história, é o que começa o Crônica do Pássaro de Corda, porque o Murakami, ele faz muito isso. Ele coloca ali um conto, ele escreve aquilo, e aí ele gosta daquela história e decide desenvolver. E a gente tem o desenvolvimento aqui. Então, eu gostei muito desse livro, eu só gostaria de ter tido mais tempo pra ler ele. Eu acho que se eu tivesse lido com mais calma, talvez no momento menos turbulento da minha vida, eu teria aproveitado mais. Mas eu acabei dando pra ele 4 estrelas e meia. E em setembro, eu li o belíssimo Minha Querida Sputnik, Sputnik Sweetheart. Aqui, a gente vai conhecer, né, um protagonista, o K, que ele tem uma melhor amiga, a Sumire. E ele é apaixonado por essa amiga, mas ele tá na friendzone.
sabe? Ela não quer saber dele, ela não quer saber de ninguém. Ela gosta mesmo é de escrever, de filosofar, de pensar sobre a vida, e é isso. Até que ela acaba conhecendo a Mil, que é uma mulher mais velha, numa festa de casamento, e elas se dão muito bem. E a Mil tá procurando uma secretária, que possa acompanhá-la em viagens, que possa enviar cartas, possa redigir documentos. E o que acontece é que a Sumire vai se apaixonar pela Mil. Vai ser a primeira pessoa por quem ela vai se apaixonar na vida. E ela decide, sim, seguir a Mil, porque a Mil, ela é aí uma grande CEO de uma empresa. E aí a gente vai vendo através dos olhos do K os sentimentos dele pela Sumire, as histórias que a Sumire vai escrevendo pra ele, né, enquanto ela tá nessa viagem com a Mil. E até um belo dia que a Mil liga pra ele e fala: olha, você precisa vir para a Grécia agora porque a Sumire sumiu. E aí a gente vai conhecer também um pouco mais da vida da Mil, que é, cá entre nós, uma parte que eu gostei muito, porque vai pra algo relacionado à figura do duplo, que foi parte, né, da minha pesquisa na universidade, que é uma grande paixão minha. Então essa é uma história sobre paixões, sobre complementos, sobre pessoas que são opostas, mas que de alguma forma se complementam, como diz aqui, né, Sputnik Sweetheart, porque Sputnik, né, foi um satélite lançado pela Rússia, e Sputnik significa companheira de viagem, e é o que essas duas vão ser. Dois satélites que passam um pelo outro, que não se encontram, que acabam se autodestruindo, mas que nunca chegam a se tocar. Então, é uma história muito melancólica, muito bonita. Eu não estava esperando encontrar um relacionamento sáfico num livro do Murakami, e isso me surpreendeu positivamente. Então, foi outro livro que eu dei 4,5 estrelas. Já em outubro, eu li mais um livro de contos do Murakami, que é After the Quake. After the Quake é uma junção de poucas histórias, mas que todas se passam por conta de um terremoto que aconteceu no Japão. E aí aqui a gente vai acompanhar a história de vários personagens que de alguma forma foram atingidos, ou alguma pessoa que eles conhecem, ou alguma situação que tem a ver, né, com esse terremoto. Eu gostei muito desse livro, eu acabei dando pra ele 4 estrelas, porque ele tem história, assim, que uma ou outra é mais esquecível, que não fica na sua lembrança, mas ele também tem histórias muito profundas, histórias que vai ficar com você por muito tempo. Particularmente, eu gostei demais aqui da última história, chamada Honey Pie, que é a história de um jovem que tinha um melhor amigo, e esse melhor amigo acaba se casando com a moça pela qual o nosso protagonista era apaixonado. Só que depois eles vão se divorciar e a amizade, né, entre o nosso protagonista e essa mulher vai continuar. Ela tendo filha, ele sendo ali meio que um padrinho, sempre contando histórias. E a história que ele vai contando a respeito de um urso pra essa garotinha tem muito a ver com o que ele sente. Então, eu gosto muito de como o Murakami coloca o dedo na ferida, sabe? Ele entra ali nos nossos pensamentos, ele fala de assuntos que às vezes a gente evita falar sobre ou pensar sobre. E é exatamente por isso que eu acho que os seus textos são tão profundos assim. Então, eu gostei muito desse livro. Também tem Super Frog Saves Tokyo, que é a história, né, de um moço comum que acaba sendo ali confrontado por um sapo gigante que quer salvar Tóquio durante, né, esse terremoto e precisa da ajuda disso, que também é algo comum nas histórias do Murakami. A gente tem um personagem ordinário passando por uma situação extraordinária. E outro conto que eu amei foi All God's Children Can Dance. Todos os filhos de Deus podem dançar, de um rapaz que a vida inteira ouve da mãe, que é muito religiosa, que o pai dele é Deus. E ele começa a se sentir muito frustrado e abandonado por não ter essa figura na vida dele, por achar que Deus o abandonou. E ele encontra Deus em pequenas coisas como a dança. Então, a gente vê como muito do que é corriqueiro, do que é comum na nossa vida pode ser divino. Então, eu gosto bastante de After the Quake, como eu disse, dei 4 estrelas, e achei que é sim uma boa coletânea. Aí nós vamos para o inesquecível, o maravilhoso, o perfeito Kafka on the Shore, Kafka à beira-mar. Gente, esse livro, ele foi uma revolução na minha vida, tá? Porque eu sempre ouvi que a obra máxima, né, a grande obra-prima do Murakami era Kafka à beira-mar. E isso me deixava meio receosa, porque eu já tinha lido muita coisa do Murakami ano passado que eu gostei. Então eu falei assim, nossa, será que eu vou me desapontar? E não, gente. Esse livro é uma obra-prima. É, assim, o puro realismo mágico do Murakami em cada página possível. Porque aqui a gente vai ter 3 histórias que vão se conectar. A gente tem a história do Kafka, que é um garoto de 15 anos que foge de casa. A gente também tem aqui
a história de um acontecimento bizarro que ocorreu lá nos anos 40, quando várias crianças simplesmente tiveram um colapso e desmaiaram. E a gente também tem a história de um senhorzinho, o Nakata, que conversa com gatos e o trabalho dele é encontrar gatos perdidos e levar esses gatos de volta às suas famílias. Tudo isso está conectado e é muito incrível ver como as coisas vão se conectando. É incrível a gente entrar nessa história porque ela acaba drenando a gente. Não de uma forma ruim, mas você sente que você tá ali com os personagens, que você tá sentindo o que eles estão sentindo, que você tá vivendo essa aventura com eles e você tem aqui um grande quebra-cabeça que você precisa montar. Então tudo que é dito é importante, mas também o que não é dito é importante. Tem toda uma questão semiótica que eu amei nessa história, onde a gente tem toda a simbologia do Murakami em um livro, sabe? Elementos que ele utiliza em outras histórias com frequência, ele vem e arrasa aqui. Então tudo tem um significado. Nesse livro é mencionado que tudo é uma metáfora, e realmente é. Tudo que você vai encontrar aqui é uma metáfora. Tá tudo conectado e você vai ter que ter ali o trabalho de conectar isso, sabe? De montar esse quebra-cabeça, de juntar essas peças para que elas façam algum sentido. Porque senão pode ser que você não curta tanto assim a história. Mas eu gostei exatamente por conta desse exercício que eu tive de tentar entender o que estava ocorrendo, de tentar entender como os personagens estavam ali numa mesma bolha e o que cada coisa significava. Então foi uma experiência assim transcendental para mim. Eu amei. Foi o meu livro favorito do Murakami. Aqui eu tenho, né, o meu personagem favorito do Murakami até hoje, que é esse senhorzinho Nakata, e ele é um livro sobre paixão, sobre vida, sobre morte, sobre encontros e desencontros, sobre tudo aquilo que de alguma forma é importante e vital para nossa existência como ser humano, para que a gente continue o nosso caminho, sabe? E o Murakami, ele fez um trabalho assim excelente, perfeito. Esse livro é uma obra-prima. Por último, mas não menos importante, em dezembro eu li o After Dark, Após o Anoitecer. E aí, gente, o que acontece? Eu já vou falar que eu dei pra esse livro 3,5 estrelas. Eu acho que foi um problema meu, porque eu tinha acabado de ler Kafka Bramar, que é uma obra-prima, e aí eu vim pra esse livro que parece mais uma história complementar, uma história que o Murakami escreveu entre uma história e outra, porque aqui a gente tem tudo acontecendo em uma madrugada. A gente vai conhecer duas irmãs, a Mari e a Eri. Enquanto a Eri é essa irmã mais velha, linda, maravilhosa, uma grande modelo, que até os pais gostam mais dela porque ela tem toda essa beleza, ela tá dormindo e a gente vai observar essa madrugada dela e coisas bizarras, fenômenos estranhos que estão acontecendo. Enquanto isso, a gente tem uma parte mais realista da Mari, que é a irmã mais nova, que estuda filologia chinesa, que gosta mais de ficar na madrugada ali nos cafés, lendo, observando as pessoas, e vai se ver no meio ali de uma grande confusão em um motel com uma prostituta chinesa que acabou sendo extremamente abusada fisicamente, psicologicamente, e o cara foi embora e ninguém nesse motel consegue conversar com ela, a não ser a Mari, que fala chinês. Então a gente vai ter aqui uma alternância entre os dois pontos de vista delas, mas eu sinto que eu gostei mais da parte da Eri, que a gente vê mais do Murakami, da narrativa dele. Ele fala sobre música, sobre arte, sobre literatura, sobre tecnologia, sobre cinema, sobre um monte de coisa, e ele aprofunda um pouco mais nesta parte dela, mas a parte da Eri eu achei assim muito desconectada de tudo. Eu tinha ali muitas pistas que eu fui anotando e tudo mais, e no final não se desenvolveu. Por quê? Porque a intenção é realmente mostrar uma madrugada na vida dos personagens, não só das protagonistas, mas dos outros personagens que rodeiam ali o que tá acontecendo. As pessoas que trabalham nesse motel, um amigo da Eri, o cara que abusou dessa prostituta, um monte de coisa que a gente vai vendo, e eu achei interessante como o Murakami, ele troca de voz cada vez que ele vai explorar um desses personagens. Então, um é através de diálogos, o outro é através da terceira pessoa, o outro ele utiliza a segunda pessoa. Então, eu gostei disso, mas eu me desapontei porque eu esperava mais depois de Kafka Bramar. E eu entendo que é só uma madrugada, só uma fraçãozinha da vida desses personagens, então a gente não tem muito o que eles viveram antes, nem o que eles viveram depois, então eu fiquei assim, sem ter nenhuma resolução, e eu queria saber um pouco mais, sabe? Eu acabei dando pra ele 3,5 estrelas porque eu esperava mais, simples assim.
Agora, né, dando uma geral. Do segundo semestre, o livro que eu menos gostei realmente foi Após o Anoitecer, porque eu achei ele bem mais fraco do que eu tava imaginando. E lógico, o que eu mais gostei foi Kafka Bramar, porque se tornou meu livro favorito do Murakami, 5 estrelas, favoritado. Já do ano, eu posso dizer que sim, Kafka Bramar foi o meu favorito, seguido aí de Norwegian Wood, que eu amei, que já vai por uma proposta totalmente realista, mas que funciona muito. E o que eu menos gostei foi a segunda história que o Murakami escreveu, que é o Pinball 1973, porque eu simplesmente não liguei pro personagem, não liguei pro que ele tava passando. Foi, assim, uma história que não funcionou pra mim. Mas, como um todo, esse primeiro ano do Projeto Murakamando foi incrível. Eu li muito desses livros com a Babi leitora, e foi uma ótima experiência, porque a gente ia trocando ali informações, a gente ia discutindo os tópicos, a gente ia criando teorias, e eu amei conhecer mais do Murakami. Em 2022, o projeto continua agora em 2023. Se você quiser ler livros do Murakami comigo também, não deixe de conferir, que eu vou deixar tanto na descrição quanto nos cards, o link, né, do cronograma desse novo ano do Projeto Murakamando, mas eu realmente amei poder ter lido tanto Haruki Murakami, ter conhecido tantas histórias, tantos personagens, tantas maneiras diferentes com que ele consegue escrever, como ele tem essa escrita simples e ao mesmo tempo extremamente poderosa, cheia de metáforas. Então, assim, eu tô muito empolgada para mais um ano de leituras de Haruki Murakami. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se vocês quiserem continuar conversando comigo sobre livros, filmes, séries, qualquer coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo e o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo se você já leu algum livro do Haruki Murakami, qual o seu favorito, e por favor se inscreva no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito, e aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.